O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Obadias. Tema: o orgulho levou à ruína. Parte 2. Amigos e irmãos, nós vamos agora falar sobre a segunda parte do profeta Obadias. A segunda parte do profeta Obadias, eu coloquei o título de Acusação e as Provas. Ele vai do versículo 10 ao versículo 14. Comecemos. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Note que aqui está usando a palavra violência. Essa violência não é uma simples violência, é uma violência muito extrema. Vamos entender um pouquinho mais essa palavra em Gênesis 6, 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Note que no versículo 11 usou a palavra cheia de violência e no versículo 13 também repetiu violência, ou seja, a terra estava cheia de violência. Ou seja, essa violência é uma violência extrema, a ponto que aqui na época de Noé ela foi usada para que Deus falasse que ele exterminaria ali toda a carne por causa da prática da violência. Isso denota que é uma violência não somente física, mas espiritual. As pessoas estavam corrompidas por causa da prática do pecado. Então a violência aqui, nota que Edom já estava no seu clímax da violência, no seu clímax da idolatria, no seu clímax das suas práticas idólatras e pecaminosas. Também aqui no versículo 10 está usando a palavra exterminado. É a mesma palavra que eu expliquei no versículo 9, o versículo anterior, que é o kerá, que significa que, porque uma das partes rompeu uma aliança que foi feita e essa pessoa que rompeu a aliança deve ser morta. Então o contexto aqui é exatamente esse. Aqui Edom quebrou uma aliança que foi feita entre Isaac, Edom e Jacó, ou seja, o qual o mais velho deveria se submeter ao mais novo. Essa aliança foi quebrada, ele perseguiu Jacó e agora Deus está cobrando o resultado desta quebra da aliança, ou seja, exterminar os edomitas. Para sempre, ela pode também dizer que pode ser estágios ou pode ser definitivo. No caso aqui, está sendo usado o sentido de Edom será exterminado de uma vez por todas. Ou seja, não haverá mais uma alma viva para que conte história depois. Aqui no versículo 10 também está usando a palavra cobrir-te a vergonha. Cobrir-te-á a vergonha, cobrir, é da palavra kesa no hebraico. Ou seja, esconder. Então mostra
Então mostra que os edomitas estavam escondendo o pecado. Eles achavam que estavam escondendo o pecado. Então eles praticavam iniquidade, praticavam idolatria, praticavam violência, perseguiam o irmão e eles escondiam esse pecado. Colocavam de forma oculta. Então aqui está dizendo que eles agiam de forma errônea, tentando esconder os pecados. E aqui Deus está dizendo, eles serão exterminados e exterminados para sempre. Versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Então aqui no versículo 11 está dizendo que houve uma invasão estrangeira em Jerusalém. E aqui no versículo 11 fala que essa invasão estrangeira levaram os bens dos judeus. Então aqui, estando tu presente, ou seja, houve uma invasão estrangeira, pegaram os bens deles, entraram pelas portas e eles se dividiram, deitaram sortes. O que é deitar sortes aqui? Significa que os estrangeiros, eles sorteavam quem invadiriam onde. Um estrangeiro invadiria uma região, outro estrangeiro invadiria outra região. Então eles se dividiram, eles lançaram sortes entre eles para saber qual atacavam qual local, ou seja, em qual região. E aqui está dizendo, aqui no versículo 11, tu mesmo era um deles. Aqui está dizendo que os edomitas, irmãos de sangue dos judeus, traíram eles. E aqui está dizendo que eles mesmos participaram da invasão estrangeira para derrubar os judeus. Então aqui Deus está colocando o pecado à tona. Deus está mostrando, Deus está provando quais são os pecados que eles cometeram contra Deus, contra os judeus. E aqui está dizendo, um dos pecados foi que os estrangeiros entraram em Jerusalém, saquearam, mataram, roubaram. E eles participaram com os estrangeiros, como se não fossem irmãos dos próprios judeus, como se não fossem da mesma casa de Isaac. Vamos agora abrir em Salmos 83, de 1 a 8. Note que aqui não é um simples salmos, não é. Muitas pessoas às vezes acham que é só salmos de cântico, mas os salmos eles apresentam dados escatológicos, apresentam dados nacionais, apresentam profecias. Então aqui o Salmos 83 é um salmo cântico, salmo de Asaf, mas aqui está mostrando as alianças que as nações tinham para derrubar os judeus e tentá-los exterminar da face da terra. Então vamos aqui no capítulo 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, ou seja, os judeus, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los dentre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Aqui mostra o antissemitismo na época de Obadias. Mostra aqui que as nações estavam se reunindo para derrubar Israel, para exterminar os judeus. Note que o antissemitismo, o anti-judeus, não é uma prática somente de hoje, mas ela vem durante séculos. Porque ali está a presença de Deus, ali está o planejamento de Deus sobre as nações, e Satanás quer destruir Israel, quer destruir os judeus, e por isso levanta as nações, levanta povos, levanta ideologias para destruir Israel. Versículo 5, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. E as tendas de Edom, e os ismaelitas, moabitas e agarenos, Gebal, Amon e Amaleque e a Filístias, como os habitantes de Tiro, também a Síria se alia com eles e se constituem o braço forte aos filhos de Ló. Aqui mostra a aliança que Edom estava, assim como Edom estava com a Síria, com Tiro, com Amon, com Gebal, com agarenos. Aqui no versículo 6 e 7 e 8, mostra que as nações estavam se reunindo para derrubar os judeus, exterminar os judeus. Aqui mostra
como as nações estavam se reunindo para exterminar aqueles que pregam a palavra, a salvação. E aqui, no versículo 11, está dizendo que os edomitas se alinharam àqueles povos para derrubar e exterminar os seus próprios irmãos de sangue. Do versículo 12 ao versículo 14, as 7 ações de Deus contra Edom. Ontem, durante os estudos que eu estava fazendo, eu estava tentando enxergar uma forma de explicar essa parte. Por quê? Porque essa parte, por mais simples que possa ser, ela contém muitos dados que muitas pessoas não compreendem. E justamente há implicações aqui, justamente nas versões bíblicas. Eu estava usando ontem para tentar entender essa passagem de uma forma mais óbvia. Estava usando a versão Revista e Atualizada, estava usando a Bíblia Corrigida, estava usando a versão da Tanakh, que os judeus usam na sinagoga, estava usando a versão King James Version, uma das Bíblias mais antigas, que era usada na Europa, e ainda algumas igrejas nos Estados Unidos ainda usam. Então, a Revista e Atualizada, a King James Version e a versão da Tanakh, que os judeus usam na sinagoga, está nesse mesmo descritivo que eu vou ler para vocês. A única versão diferente desses versículos de 12 a 14 está na Bíblia Corrigida. Mas o porquê que eu estou falando dessas versões? Porque os versículos mudam bastante de significado. Da Corrigida para a Revista Atualizada, King James da Tanakh. Então, por isso que eu tive uma certa dificuldade ontem para tentar achar qual que era a posição ideal para poder explicar para vocês. Então eu vou começar aqui pela Revista Atualizada, do versículo 12 ao versículo 14. Eu só vou falar as palavras que mudam para que você possa compreender. Então no versículo 12, mas tu não devias ter olhado com prazer, nem alegrado sobre os filhos de Judá. No versículo 12. Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo. Versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas. Note que esses 3 versículos tratam que um evento passado que os edomitas fizeram, que levou o profeta Obadias a levar esta profecia diante deles. Então aqui está usando um verbo no passado. Agora eu vou mostrar esses mesmos versículos na Bíblia Corrigida. Vocês vão ver a diferença. Versículo 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão. Versículo 12. Nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína. Versículo 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da tua calamidade. Nem lançar mão dos seus bens, aqui no versículo 13. Versículo 14. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Nem entregar os que lhe restassem. Que aqui na Bíblia Corrigida está usando o verbo de forma imperativa. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer aquilo. Aqui na Bíblia Corrigida está usando de forma imperativa. Já na versão King James Version, que é a Bíblia em inglês. Já na Bíblia na Tanakh, usado pelos judeus na sinagoga. E já na Revista Atualizada, tem a mesma tradução. E todas apontam para o passado. Como diz aqui no versículo 12, mas tu não deverias ter olhado com prazer, nem ter alegrado sobre os filhos, não deveria ter entrado. Então há uma grande diferença. Uma vez que os versículos estão no imperativo, significa que os eventos ainda vão se cumprir. Os eventos, não as profecias. Significa que os edomitas irão pecar ainda. Mas eu vou trabalhar partindo do pressuposto que os eventos aconteceram. Por isso que eu assumi com vocês uma data de 840 a.C. foi a data que o ministério de Obadias começou. Por quê? Porque a invasão que o Obadias descreve aqui, no meu entendimento, aconteceu no reinado de Jeorão. Quando os filisteus e os arábicos, ou seja, os descendentes de Ismael, se uniram aos edomitas e atacaram o reinado de Jeorão. Então nós vamos agora ver
essa passagem da invasão de Jerusalém. Nós vamos agora para 2 Crônicas 21, 16 e 17. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra eles e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeocás, o mais moço deles. Aí depois, aqui no versículo 18 em diante, mostra que Deus castigou Jeorão. Jeorão foi um rei extremamente mau. Ele realmente era um rei extremamente perigoso. Ele mandou matar todos os seus irmãos para se manter no poder e ter toda a herança que o seu pai Josafá deixou sobre ele. Então aqui mostra que a prática de idolatria dele e as práticas cruéis que ele fazia era tanta que no versículo 18 mostra que depois de tudo isto, depois da invasão dos filisteus, dos edomitas e dos arábios em Jerusalém, Deus ainda mandou uma ferida nas entranhas que se tornou uma enfermidade incurável. Então aqui mostra que Jeorão teve uma invasão, e ali em Salmos eu mostrei que os edomitas estavam alinhados justamente aos filisteus, e os ismaelitas, que são os arábios, são os ancestrais dos árabes. Então eles se uniram e fizeram uma invasão. Tanto que os edomitas também eram aliados dos assírios. Então aqui observe que os edomitas se alinharam com os filisteus e se alinharam com os arábios. Ou seja, os arábios são os descendentes de Ismael, que são os ancestrais dos árabes. Então eles se uniram e invadiram Jerusalém. Então note que aqui havia uma aliança muito forte entre essas nações e todas se reuniram para invadir Jerusalém. Note que aqui eu não estou falando da Babilônia. A Babilônia invadiu em 586 a.C. Aqui eu estou tratando de 848 a 841 a.C. Ou seja, por isso que eu falei no começo, na introdução de Obadias, poderíamos colocar Obadias na data de 840, a data do mistério dele, ou na data de 586. Por que eu assumi a data de 840? Porque no livro de Obadias não fala de nenhuma quebra do templo de Jerusalém, que era um símbolo religioso dos judeus. Não fala das invasões dos palácios, das casas, ou seja, não fala de uma destruição nacional. Fala que houve uma invasão. E fala que os edomitas se alegraram com essa invasão, mas não dá uma destruição total. Então, por isso que eu estou entendendo que a profecia que foi falada sobre Obadias foi em 840. Ou seja, o reinado de Jeorão foi de 848 a 841. Passou-se um ano depois do reinado de Jeorão, entrou Obadias e profetizou contra as práticas dos edomitas. Diante da questão da conjugação do verbo, dos versículos 12 ao 14, então eu não vejo nenhum problema de ele apontar o evento para trás, uma vez que o cenário de guerra entrou no período de Jeorão, 848 a 841. Então, o livro de Obadias, de 12 a 14, aponta para trás. Mas também houve invasões em Jerusalém em 825 a.C., que trata em 2 Crônicas 24, no reinado de Joás. Também houve uma outra invasão em 735 a.C., que trata em 2 Crônicas 28, no reinado de Acás. Mas note que eu não trato da invasão para esses dois cenários. Eu trato no reinado de Jeorão. Por isso que não vejo nenhum problema do verbo ser conjugado no passado. Mas também poderíamos usar os verbos conjugados no imperativo de 2 a 14, partindo do pressuposto também que o que aconteceu foi no reinado de Jeorão,
Mas Deus estaria dizendo o seguinte: continua fazendo isso, mas tu não devias olhar com prazer o dia do seu irmão, no dia do infortúnio de alegrar-se sobre os filhos de Judá. Ou seja, Deus estaria ironizando, falando o seguinte: façam isso, continuem fazendo, porque vocês vão ter as consequências de vocês. Então, tudo é a forma como você pode entender o cenário, a política internacional, para tentar entender como pode se encaixar a conjugação do verbo e a datação da invasão em Jerusalém. Então, de certa forma, as duas versões não há problema, desde que você consiga o equilíbrio entre a data e entre a conjugação do verbo. Então nós vamos agora para versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Então aqui mostra que os edomitas, eles se alegraram com a invasão, eles se alegraram, eles bateram palma, pularam de alegria por causa da invasão estrangeira que houve em Jerusalém no reinado de Jorão. E aqui, ou seja, mostra que eles não tinham nenhum relacionamento de irmandade com os irmãos da própria família, irmãos de primeiro grau. E aqui Deus está dizendo: vocês não deviam ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da calamidade, o dia da morte, de tristeza deles. Continuando no versículo 12, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, ou seja, dos judeus do reino do sul, no dia da sua ruína. A ruína no hebraico é ebedé, significa quebra de uma nação, ou quando uma nação fica desorientada. Ou seja, quando uma nação foi arruinada de vez, ou quando realmente a nação está numa situação tão calamitosa que as pessoas estão desesperadas, sem norte, estão sem uma orientação política, econômica, espiritual e social. E aqui está dizendo: nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Este versículo, na versão imperativa, ou seja, na versão corrigida, daria o sentido do quê? Que os edomitas deveriam ter ficado em silêncio. Ou seja, aqui dá a entender que eles falavam demais. Ou seja, não era para ter falado tanto. Na versão corrigida mostra que era um momento de ficar em silêncio, não de se alegrar com o que estava acontecendo com eles, com o dia de morte, dia de guerra que eles estavam enfrentando. Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da tua calamidade, nem lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Então nota aqui que Deus está mostrando de forma muito intensa que eles não deveriam ter se alegrado com o que estava acontecendo com aquele povo. Eles deviam ter compaixão, primeiro porque eram irmãos, descendente de Esaú e descendente de Jacó. Eles não estavam entendendo a situação. Deus estava punindo o reinado de Jorão, mas não era para eles se alegrarem com a punição que estava tendo sobre eles. Era para ter misericórdia, porque Deus quer libertar o homem do pecado, Deus quer salvar o homem do pecado, Deus não quer condenar o homem, Deus quer libertar o homem. E ali eles estavam se alegrando do que estava acontecendo com aquele povo. Aqui no versículo 3 ainda fala que eles ajudaram os estrangeiros a roubar, a saquear os bens de Jerusalém, do rei. Note que a família do rei inteira, os filhos, as mulheres, as filhas do rei foram tomadas, foram levadas como cativos e como os prêmios para os invasores. E aqui no versículo 13 está dizendo que eles olhavam com prazer o que estava acontecendo. Versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregues os que lhe restassem no dia da angústia. No versículo 14 está dizendo que os edomitas eram tão cruéis, que eles
fizeram uma barreira nas regiões ali em torno de Jerusalém para que conseguisse escapar de Jerusalém das invasões que estava tendo dos arábios, dos filisteus, dos edomitas. Eles fizeram uma barreira e os que conseguissem escapar, eles pegavam aquelas pessoas e matavam. É isso que está dizendo aqui no versículo 14. Eles não tiveram compaixão das pessoas que conseguiam escapar. Eles pegavam aquelas pessoas que estavam fugindo, fizeram uma barreira e matavam eles. Eles exterminavam eles para que nenhum judeu, para que nenhuma judia escapasse com vida. Eles queriam exterminar de vez Israel do mapa. No caso aqui, eles queriam exterminar Judá, Jerusalém, os judeus do mapa. Eles não queriam deixar um judeu vivo. Eles capturavam também outros para entregar para os outros países estrangeiros que ajudavam eles nessa invasão. E aqui, nem entregue os que lhe restassem. Ou seja, eles pegavam uns, matavam e capturavam outros para ser usados como escravos. Eles não tinham compaixão. Então aqui do versículo 12 ao versículo 14, Deus fala sobre 7 ações contra Edom. Versículo 12, ter olhado com prazer, nem ter alegrado sobre os filhos, nem ter falado de boca cheia. Versículo 13, entrado pela porta do meu povo. Eles entraram pela porta da frente para invadir a nação. E nem ter lançado mão nos seus bens, ou seja, ter roubado, saqueado. Versículo 14, ter parado nas encruzilhadas para capturar aqueles que fugiam e exterminá-los. E no final do versículo 14, entregue os que eram capturados para ser escravos. Então aqui Deus está falando 7 pecados dos edomitas, que Deus não isentariam eles do castigo por causa da prática de falta de misericórdia, compaixão e amor para com seus próprios irmãos. Vamos entender agora, de uma forma mais ampla agora, como eram os edomitas. Lembra que eu falei que tanto Jeremias, Amós, Ezequiel, Joel e Malaquias profetizaram contra os edomitas? Note que aqui está tratando no reinado de Jorão. Vou repetir, de 848 a 841. O reinado de Obadias foi em 840. Então significa que ele estava falando de eventos passados, do que aconteceu na invasão entre os filisteus e arábios, edomitas, durante o reinado de Jorão. Nós vamos agora para Ezequiel, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel exerceu o ministério dele do ano 592 a.C. a 570 a.C. Repetindo, 592 a.C. e 570 a.C. E lá ele também fala profecias contra os edomitas. Só que agora no outro cenário, na outra política externa, num outro sistema de aliança entre nações. E ali, no profeta Ezequiel, ele vai abrir como era a vida dos edomitas. Então, Ezequiel 35, de 1 a 15. Vou ler um pouco rápido para que não consuma tanto tempo. 35. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra o monte Seir, ou seja, Petra, onde estão os edomitas, e profetiza contra ele. Contra quem? Os edomitas. Diz-lhe: assim diz Adonai Elohim, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou Adonai, pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada no tempo da calamidade e do castigo. Aqui mostra que aqui o profeta Ezequiel, quase 200 anos depois, ele está falando que os edomitas não teve compaixão de Israel, dos filhos de Jacó, de Judá. Ele está repetindo que eles praticavam violência, uma violência extrema, a ponto que era necessário que Deus exterminasse aquela raça maldita.
Versículo 6, por isso, diz Adonai Elohim, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Ser extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão e transpassados a espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Adonai, visto que dizes os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuireis, ainda que Adonai se achava ali. Aqui está o ponto central do pecado de Esaú, dos Edomitas. Eles falavam que eles invadiriam Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul. Eles possuiriam, saqueariam, dominariam sobre os dois reinados, sul e norte. Israel, Samaria, Judá, Jerusalém, eles assumiriam todo o reinado dos judeus. E aqui está dizendo no versículo 10, mesmo que Adonai habite ali, eu vencerei sobre eles e sobre Deus. É isso que está dizendo aqui no versículo 10. Nem Deus impediria eles de possuírem a terra que os judeus possuíam. Versículo 11, por isso tão certo como eu vivo, diz Adonai Elohim, procederei segundo a tua ira, segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trastaste, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu sou Adonai. Ouvi todas as tuas blasfêmias edomitas, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados a nós, não nos entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim. Vós, povo, estão tentando achar que são mais poderosos que eu. Contra mim, vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca. Vós, edomitas, estão dizendo que são mais poderosos que eu. Olha o orgulho que vocês estão, o pecado que vocês estão. E multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu ouvi, eu estou ouvindo o que vocês estão falando. Assim diz o Senhor Deus, alegrar-te-se-á toda a terra, porque eu reduzirei vocês à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, ou seja, vocês se alegraram por causa da destruição que eu fiz a Jerusalém, porque foi desolada, assim também farei a ti desolados serás, ó Monte Ser, ó Edomitas, e todo o Edom, assim todo, e saberão que eu sou Adonai. Aqui mostra que a única coisa que haveria para os edomitas, que chegaram ao ponto de dizer, mesmo que Deus estivesse em Israel, eles derrubariam e possuiriam aquela terra. A única solução foi o que eu expliquei no versículo 10 de Obadias. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminados para sempre. Então, na próxima etapa, na última etapa, eu falarei sobre o veredito e a condenação. Por causa de tudo isso que os edomitas estavam sendo acusados e as consequências do que eles fizeram. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.